Fala galera, tá começando mais um Corre Mano aqui na Foco TV, um programa para quem é apaixonado por esporte. E hoje nós vamos conversar com um cara que, se você corre, pedala ou nada, sabe que a maior medalha que você pode ganhar no fim de semana é uma foto. E hoje nós vamos conversar com um cara que é responsável por uma das maiores plataformas de fotografia esportiva do Brasil. Nós vamos falar com o Jonas Chaves. Muito prazer, muito obrigado por receber aí. A gente está chegando no estado agora, então essa porta aqui é muito importante. Obrigado por estar recebendo a gente. Jonas, você é responsável pela Foco Radical, Certo. né? E eu já vou falar de antemão para os nossos amigos e para você que a foto do meu perfil foi tirada por você. Que isso, Lá cara. na Ultra Trail Amazônica, Ultra que foi Trail realizada Amazônica. ano passado, em novembro. Verdade. Né? Então, cara, muito obrigado, né, Que isso. por tirar essa foto que hoje está lá estampada no meu Instagram, né? E eu escolhi ela porque hoje, para mim, é uma das provas que foram mais importantes da minha vida. Foi a primeira vez que eu fiz uma ultramaratona. Então, para você ver o nível de importância que tem um fotógrafo no momento desse na vida de um atleta, né? Cara, muito obrigado. E eu vou falar uma coisa. Pra gente que é fotógrafo esportivo, qualquer um que estiver assistindo aí vai dizer a mesma coisa. Saber que tem um atleta que tem a nossa foto de perfil é algo extremamente gratificante. Assim, é o ápice pra gente. E a gente sabe que o nosso trabalho realmente está fazendo o efeito esperado, né? Que seria levar uma memória incrível para a casa do atleta ali, para ele, toda vez que olhar ali, falar assim: isso aqui eu fiz, isso aqui eu consegui. É bem legal. Exatamente, cara. E assim, às vezes a gente vê uma medalha guardada ali, cria aquele caruncho branco, né? A gente tem que jogar fora, né? Às vezes a fitinha pó e a gente joga fora também, mas a foto ela é para sempre, né? E hoje eu tava mexendo no meu WhatsApp, nas minhas fotos, na verdade, do celular, que eu queria fazer um TBT sobre a Maratona do Rio, na qual eu vou correr semana que vem, e eu queria fazer um TBT das vezes que eu já participei, né? Já Sim. foram 5 vezes. Então eu queria pegar essas memórias. E nesse momento, eu vi uma foto de 20 anos atrás, na verdade, né? Hoje eu tenho 44 anos, uma foto de 20 anos atrás, de uma reunião de escola. E eu vi lá Legal. todo mundo, né? E eu mandei uma foto para um amigo meu, que é o Alexandre Rossokawa, ele é corredor também, eu mandei para ele. Falei, olha aí, cara. Ele, meu Deus, eu nem lembrava desse nosso encontro. Hoje eu estou muito melhor com 40 anos do que quando eu tinha 30. Eu falei, é verdade. Cara, muito, muito bom isso. A fotografia, ela conta história. Sempre contou história, através dos desenhos, e depois que começaram a registrar dessa forma, ficou mais intenso, né? Ainda mais agora com o digital. Então, essa parte de atletismo é muito recente, né? A gente sempre teve aí esportes, fotógrafos esportivos, mas não com tanto frenesi, né? Tá muito frenético por conta das plataformas. Hoje a gente tem em todos os estados, acredito eu, implantado aí pelo menos uma plataforma de fotografia esportiva acompanhando os atletas. Então, você vê o nível que atingiu, né? Antigamente você nem sabia onde que fazia exercício físico, atletismo, essas coisas, a gente achava que era coisa de outro mundo. Hoje todo mundo acompanha a rotina de todo mundo, sabe onde treina, sabe onde corre, onde pode fazer uma natação, onde pode se inscrever. Assim, contar a história através da fotografia virou mais do que uma arte. Pra gente virou nossa rotina mesmo, nossa vida. Então, isso é gratificante também, é muito legal. Por falar em vida, hoje a gente vê o boom da fotografia, vê o boom hoje a gente fala muito aqui no programa de corrida, né? No Sim, boom da corrida, no boom que o triatlon está tendo também, mas tudo tem um início, né? Assim como a fotografia esportiva também teve um início, né? Então conta pra mim como é que foi o início de tudo, a paixão pela fotografia no esporte, se você já fotografava outras coisas, né? é engraçado isso, porque eu nunca tinha tocado numa câmera, você acredita? Sério. Nunca tinha tocado numa câmera, só tirava foto do telefone mal, assim, era o que eu fazia. Então, ó, isso é até uma dica também para você que é iniciante, não tenha medo, não tenha medo, pode pegar uma câmera que você vai aprender, vai se desenvolver. Todo fotógrafo gosta de passar conhecimento, então você sentar do lado de algum fotógrafo aí, ele vai conseguir te passar. Se não passar, pode vir comigo que a gente também passa o conhecimento que a gente tem. Mas assim, no começo, você tem uma ideia, eu era articulador político. Trabalhava Caramba. com política, nada a ver, né? Nada a ver, extremos. Articulador político de uma senadora.
e virou vice-governadora e agora é atualmente a governadora do estado do Acre. E eu larguei, né, pedi exoneração para poder trabalhar com algo que fosse meu. E a fotografia esportiva surgiu como se fosse um presente divino. Legal. E me apaixonei e comecei a trabalhar. A gente começou a bater muito, muito bem, muitos recordes de venda lá no estado onde a gente morava. E minha esposa está aqui também, começou a fotografar recente também junto comigo. E por conta desses resultados, a gente recebeu o convite para poder abrir e expandir outras regiões, né? Uma delas foi Rondônia ali. Rondônia hoje, pico foco radical, chegou no, vamos dizer que chegou no seu ápice, né? Uhum. Tá no máximo ali, rodando muito bem. Graças a esse resultado, convidaram a gente para poder vir para cá, para Amazonas. Eu já tinha vindo algumas vezes, né? Prova lá da Ultra Trail, que eu registrei a sua foto. Prova também agora teve a maratona de Manaus, né? Que foi uma prova gigantesca, a gente também teve presente aqui. Eu sou manauara, eu sou manauara. Você não sabia disso, Não, né? não sabia não. Sou Pensei que era de manauara, tô fora. voltando às origens. Ah, legal. E quando surgiu essa oportunidade para cá, eu fiquei, pô, voltou toda a minha infância na minha cabeça, que foi aqui, estudei numa escola ali perto do Parque das Nações, morei ali no Parque das Laranjeiras, estudei no República do México, acho que foi. República do México é na frente. Eu esqueci o nome da minha escola de infância. Mas assim, eu fui lá, fui visitar a minha escola de infância, tá assim, basicamente igual, cara. Tô louco. Mas enfim, quando eu recebi o convite, me veio toda essa nostalgia. Eu falei, cara, não tem como recusar. Eu tenho que ir para lá. Eu sabia que ia ser um desafio muito grande, porque eu sei que já tem plataformas instaladas aqui, mas independente disso, a gente não vem para cá para poder tentar tomar espaço de ninguém, não. A gente vem aqui para poder também fazer o nosso trabalho, né? Também fazer o nosso espaço. Então, é algo que a gente trata com muito pudor, muita tranquilidade. É exatamente isso que eu ia perguntar para ti, sobre os desafios, né? Você Sim. já implantou a Foco Radical em vários estados, está vindo aqui para o Amazonas agora, onde já tem equipes de fotógrafos bem sólidas, né? Tem a 092 do nosso amigo Uhum. Jota, né? Tem a Tropa da Escada do Israel, né? E imagino também que isso daí não seja um desafio, né? Porque acho que a gente tem que se unir em prol do esporte, né? Então, acho que isso é o mais importante. Mas eu acho que o maior desafio é realmente essa diversidade que a gente encontra aqui, tanto de ambiente, logística, né? Hoje a gente está pegando um esporte que está em ascensão, né? Coisa que a corrida no Sul e Sudeste já está bem estabelecida. Então, acho que qual seria o maior desafio que você hoje pensa que encontra para poder estabelecer a Foco Radical em Manaus e no É, Amazonas, né? sim. Hoje o maior desafio que a gente tem pela frente é se fazer conhecido. É por isso que eu agradeço tanto o espaço que você está dando aqui para gente. A gente tem algumas estratégias que a gente utiliza em todos os locais que a gente passa. A Foco Radical ela está implementando novos pontos em vários locais do país. Locais por quê? Porque tem estado que é tão grande que só a capital às vezes tem. Então, tá mandando a base, às vezes, para o município, montando estrategicamente outros locais. Então, assim, sempre tem alguém implantando em alguma região diferente. Então, assim, tem uma estratégia já pré-estabelecida, a gente já vem com uma pegada um pouco mais solista, um pouco mais voltada para o público que é da gente, porque, assim, o nosso público, por incrível que pareça, ele não é o público que corre, que treina e tudo mais. O nosso público são os fotógrafos. Por isso que eu falo, eu acho bobeira a gente falar de, por exemplo, de disputa por espaço para fotografar, para poder a gente competir. Você estava me falando aqui do seu colega que também tem uma assessoria de corrida e vocês se dão bem, treinam Sim, junto, sim. correm junto, enfim. Eu acho que é basicamente isso. Israel é um grande amigo meu, desde lá do Acre. Eu também comprei uma escada lá e a gente ficava trocando figurinha, era bem bacana. Ele cresceu muito aqui. Eu peguei na fase que ele estava iniciando e eu estava saindo lá do Acre também. Então, assim, a gente conversou muito nesses tempos. E toda vez que eu vinha para cá era uma festa. Então, já chego muito bem amparado, assim, em relação à amizade. É óbvio que não é uma questão de ele vir ou não vir para Foco Radical. É uma questão de se identificar, certo?
a Foco Radical é uma plataforma como a Foto, como a Banlec, como a Fotop, enfim, é uma plataforma também. Só que a gente tem as nossas peculiaridades. A gente tem os nossos know-hows, né? A gente tem os nossos desafios também. E o Jota e o Israel, eles utilizam a plataforma. Como eles poderiam fazer da mesma forma por outra plataforma. Não necessariamente precisaria ser a plataforma que eles estão utilizando hoje. Então, assim, a gente não veio para competir. A gente veio para agregar. Se eles se sentirem à vontade para poder migrar para dentro da Falco Radical, serão muito bem-vindos, claro. Isso aí tá me parecendo um convite. Eu vou te falar, o Israel, esse nome, o cara da escada, eu falo isso porque ele já falou em vários programas, assim, foi a gente conversando, eu falei, cara, tu tem que criar uma identidade para isso. Sim. Tu tem que ser o cara da escada, porque Israel tem muitos em vários lugares do mundo, mas o cara da escada só tem tu. Ele, porra, é verdade. Aí foi quando ele criou o codinome dele, Carinha da Escada. Carinha da Escada. Aí ele criou o Instagram e tal, e hoje ele é conhecido como o cara da escada, né? Eu como venho para essa parte mais de abrir comércio, eu já coloquei no meu nome, o pessoal até acha que meu sobrenome é Foco Radical. Jonas Foco Radical ali no meu Instagram. Justamente para poder facilitar o acesso à plataforma. Quem me seguir ali já vai tá ali bem nítido. E o meu bordão é bem parecido com o tanto. Fala assim, fala galera. Né? Eu falei, meu bordão fala galera da Foco Radical. Toda legal. vez que eu vou iniciar um vídeo eu falo desse jeito. Então assim, e falando do Israel, aqui o pessoal chamava ele o carinha da escada, o cara da escada. Lá o pessoal, quando eu comecei, que eu comprei esse cara e tudo mais, o pessoal me chamava de drone. Essa é a foto do drone. Porque parece o drone lá de cima, é verdade, é verdade. Eu passava nas corridas e eles falavam assim, o drone tá na corrida. Era muito legal. Cara, mas isso aí foi uma ideia fantástica. As fotos que ele faz assim da chegada, eu tenho uma foto que ele fez bem da chegada da maratona do ano passado de cima, que parecia um drone mesmo, muito, muito legal. É muito bonito. A foto de cima dá uma perspectiva diferente e rara. Porque assim, a maioria das fotos hoje são muito incríveis, as fotos são tiradas do ângulo de baixo para cima, são incríveis, não tem o que falar. E as fotos de lado também, que todo mundo gosta muito da passada. Mas assim, a foto de cima, ela é pouco utilizada. E não é todo mundo que consegue acertar. Então, tem que ter as manhas. Tem que ter manha, né? Por falar em manha, o primeiro contato que eu tive com a foto do Radical em Manaus foi na Ultra Trail. Você que estava lá fotografando. E, cara, as fotos ficaram assim, fantásticas, né? Eu não sou um cara que compro um monte de foto. Eu compro um monte de foto quando tem aquela possibilidade de comprar o pacote antecipado, tem um bom desconto que fazem, né? Mas eu compro assim, 3, 4 fotos que representem aquela prova, né? E se eu pegar uma foto hoje qualquer do meu celular, eu lembro exatamente qual foi a prova que eu fiz com aquela foto, o momento em que eu estava, o que eu estava sentindo naquela foto. Né? Você estava pensando, o que você estava passando, pra ver como representa, né? Sim. E assim, você é daqui, eu não sabia, né? Mas agora você voltou, né? Então, morei aqui até os meus 12, 13 anos, alguma coisa assim. E assim, o primeiro contato que eu tive contigo foi realmente na Ultra Trail Amazônica, num ambiente totalmente inóspito, né? E as fotos ficaram muito boas. Imagina ali que você deve ter ali percorrido 20, 30 quilômetros no meio da floresta para fotografar, né? Carregando aquela máquina fotográfica e tal. Mochila pesada. Então, assim, eu imagino o nível de preparo que tem que ter, de concentração, principalmente, né? Para saber o ângulo certo, para tirar foto, né? Então, conta para mim como é que foi um pouco dessa tua experiência no meio da floresta, fotografando lá na Ultra Trail Amazônica, e como chegar a esse nível de preparo físico e mental para fotografar e trabalhar num ambiente desse. A oportunidade de fazer a Ultra Trail me conectou de volta ao meu estado, né? Então, óbvio, eu não podia recusar vir aqui fotografar dentro da floresta amazônica, olha isso. Ainda mais uma trilha. Eu vou te confessar, eu fiquei um pouco receoso, porque eu não sou tão bem preparado fisicamente, né? Me considero uma pessoa sedentária, preciso me ativar novamente. Eu acho que quem começa nesse ramo da fotografia precisa ficar bastante atento, porque uma das coisas que acontece você fotografa, trabalha no horário que está todo mundo treinando. Então, raramente sobra tempo para poder você fazer o seu treino. Então, é muito importante ter essa base. Inclusive, a gente veio para cá já com esse pensamento. A gente já mapeou o local onde a gente ia ficar, já para ter uma academia dentro do condomínio, ter uma piscina com uma amplitude legal dentro do condomínio, para a gente conseguir fazer esses exercícios no momentos que a gente esteja no nosso tempo de descanso.
Porque realmente, no tempo que vocês estão treinando, é o horário da gente ganhar dinheiro. Então, e de conhecer gente, e de se aprofundar para poder a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Mas a trilha, eu te confesso, eu não achei que eu ia andar tanto. Eu não achei. Eu achei que a gente ia para pontos específicos, que ia ter algum carro para levar a gente, ou algum barco para poder levar a gente até determinado ponto, mas a gente acabou andando uma base de uns 40 quilômetros ali dentro da mata. Caramba, nos 3 dias. Nos 3 dias, a gente percorreu por dentro da floresta, passamos por. Eu tenho vários vídeos aqui no celular. A gente passou por umas pontes que são dentro da água, umas pontezinhas de madeira bem estreita, que qualquer vacilo a gente poderia cair ali dentro com MacBook, com câmera, tudo, perder tudo assim, num piscar de olhos. Chuva que caía do nada. Então, assim, era muito desafio, muitos riscos. E graças a Deus a gente estava bem preparado. Assim, a gente tentou ficar bem preparado, sapato certo, roupa certa, equipamento certo também para poder ali proteger o que a gente estava carregando. Mas assim, eu não consegui ficar cansado porque eu acho que eu estava mais preocupado do que cansado. Né? Dentro da mata a gente não sabe o que pode esperar. E eu fico imaginando assim a distância que vocês percorreram, né? Porque assim, tu tá no meio da rua fotografando, você atalha pelo quarteirão, você tá na outra Sim. rua, né? Na floresta, você só tem um único local para ir, que é aquela trilha. Se você sair da trilha, possivelmente você vai se perder ou vai chegar num momento ali da floresta que você não vai conseguir ir adiante. Você vai ter que voltar porque é completamente fechado, né? Eu acho que às vezes a única possibilidade que tem de se locomover dentro da floresta é realmente dentro da trilha. Por algum momento ali você se sentiu perdido, né? Assim, cara, onde é que eu tô? Não, não senti perdido, porque assim, a gente, como tinha o mesmo mapa que vocês, a gente colocou ali para poder rodar e a gente sabia exatamente onde a gente estava. Então isso dava um conforto relativo pra gente. Tinha também um colega que já tinha feito aquele trajeto, então ele sabia mais ou menos onde ficavam os pontos. Também os moradores ajudaram muito a gente, dizendo onde tinha ponto bonito, que dava para poder registrar, então a gente sempre se baseava nisso. Quando a gente andou bastante, foi quando a gente saiu ali da vila, eu não lembro o nome da vila, mas é aquela vilazinha onde o pessoal atravessa por dentro d'água para ir para o outro lado. Eu tava ali dentro d'água, não sei se você lembra. Eu tava Sim, dentro sim, sim. d'água registrando quando o pessoal passava com a água no No peito. peito. E eu lá dentro d'água fotografando ali. Depois daquela lá, a gente pegou o trecho até chegar à última praia, que é a praia bem extensa, que você corre Sim, todo o sim. tempo na beira do rio Que ali, foi né? onde você tirou minha foto do Isso, perfil do Instagram. exatamente. Ali a gente tem uma quilometragem gigante. Tem a praia e tem também um tronco. Você lembra desse tronco que fica dentro do. Não é dentro do rio. Ele fica depois do banco de areia, na frente de uma casa ali. Sim, sim, sim. Cara, aquele tronco. Galera que passava ali, a gente conseguia fazer um registro que era assim, surreal. Tá? Ficou incrível as fotos ali. Valeu totalmente a pena a gente conseguir fazer aquela caminhada toda por conta, pô, a praia incrível e aquela travessia do lago também incrível. Então, a gente teve ponto suficiente para poder conseguir Eu fazer lembro que prova. logo depois do tronco eu caí na água pra Você me caiu? refrescar. Pra me refrescar. Eu pulei pra me Vou ter que refrescar. pular Tava, aqui. tava muito quente, cara. Tava muito quente naquele momento, né? E o que eu ia te perguntar, cara, tu tem noção, assim, eu tenho uma equipe de uma assessoria esportiva, né? Hoje a gente tem mais de 300 alunos. É, a gente está num crescimento do esporte hoje no Amazonas e eu vou te falar uma coisa. Talvez você tenha essa noção, mas a fotografia, ela ajuda muito nesse crescimento, Uhum. né? Hoje nós temos bastante atletas inscritos na Ultra Trail Amazônica, porque viram as fotos que nós postamos ano passado, Sim. né? Vocês tiraram Tem fotos muito mais fantásticas. pessoas esse ano, né? Exatamente. Então a gente conseguiu uma quantidade de inscritos maior na equipe para esse ano do que tinha ano passado, porque as pessoas viram as fotos, viram como era legal participar da prova, viram como era o ambiente, né? E através das fotos despertou a vontade do atleta fazer. E isso deve, não é só no trail, né? Mas em outras modalidades também, no triatlo, no ciclismo. Sim. Então hoje a fotografia ela tem uma função muito importante dentro do cenário esportivo nesse crescimento, né, das Sim, modalidades. a fotografia hoje ela cria essa relação, inclusive com pessoas que não correm,
que não treinam. A gente chega nos locais, por exemplo, a gente abriu ali em Rio Branco o Parque IP. O pessoal treinava bem devagar ali, assim, ia uma vez, a maioria corria assim, esporádica em outros cantos. Depois que a gente começou a fazer fotografia naquele local específico, onde algumas pessoas faziam seus treinos, cara, hoje é lotado, todo mundo vai treinar lá, o treino é lá. Acredito que tenha acontecido a mesma coisa aqui no Mindu, né? Lá em Porto Velho também tinha treinos, os treinos, a sua grande maioria, o pessoal ia para lá no dia de sábado e domingo, ali no espaço alternativo. Eu sempre conto isso aqui porque, assim, durante a semana era muito pouco. Hoje, se for lá de manhã, numa terça, quarta, quinta, sexta, de manhã e de noite, toda hora tem gente treinando. Então, assim, é incrível assim, o poder que a internet, né, também proporciona. Sim, sim. Você publica uma foto hoje, amanhã já tem um monte de gente querendo a mesma foto porque a foto ficou totalmente diferente do que ele já viu. Então, se o clique é um clique padrão, é um clique que já é Viralizou, né? aquele clique desejado. Sim, Assim, sim. se você for lá na Ponta Negra, por exemplo, você tem que tirar uma foto no canto fulano de tal. Mas lá que foto com tanque, né? Tem que tirar. Então, assim, beleza, essa daqui já é padrão, tem que ter. Ok, que nem a foto da chegada, tem que ter. Sim. A foto da chegada é uma das que eu compro sempre, porque Sempre. eu tenho uma maneira sempre minha de chegar, né? Que eu dou um soco no ar e tal, aí sempre tem aquele padrão de foto. Eu compro. Tem algumas pessoas que fazem alguns gestos, né? Faz um amém, aponta pro céu, quando você dá um soco. Então, assim, coloca a sua marca registrada ali, na chegada. É a superação, né? Tá certo? Mas é a foto padrão. É assim, é muito raro não vender, mas também vende uma. A do percurso, você tá livre para poder você criar. Então, assim, quando você acerta uma foto, principalmente que nem na trilha, tinha alguns colegas seus lá que estavam falando da parte de um tronco que passava e estava tirando uma foto de baixo para cima, que era totalmente ampla. Aquela foto geral comprou, né, cara? Geral No comprou. dia E era no dia meio seguinte eu da vi todo mata. mundo com aquela foto lá no Instagram. No meio da mata, nada a ver. E quem pegou esse visu foi até um amigo nosso que é lá de Curitiba, né? O Lincoln, o Lincoln é um amigão nosso, né? Que sempre vem, foi quem me convidou, inclusive, para poder vir para cá. E o Walker. O Walker foi quem fez aquelas fotos ali, naquele trajeto ali. Cara, as fotos ficaram absurdas. Aquela foto ali ficou absurda. Então, assim, você tem liberdade para poder criar. Ele pegou uma fisheye e fotografou de baixo para cima, parecia assim uma coisa de outro Ficou mundo. muito legal mesmo. E isso cria a atenção de outros atletas. Assim, poxa, eu passei por lá e não tirei essa foto. Eu passei por lá, tu acredita? Era muito de noite ainda, quando eu passei por Tá lá. vendo? Aí não Você ficou meio pôde- escura a foto. Podia ter pegado uma foto. Tinha que crescer rapidinho. Mas é assim mesmo. E, Jonas, vamos falar. Tu vem de outra praça, né? Sim. Tem um cenário diferente de treinamento. Quando você chegou aqui em Manaus, aí eu quero falar assim sobre o cenário de treinamento para os corredores e, respectivamente, de locais para você fotografar, né? Como é em relação às outras praças que você passou, Manaus, né? Você acha que oferece estrutura boa para o atleta treinar e para vocês fotografarem? Certo. Para mim falar sobre isso, eu vou precisar de um outro podcast. Porque o que acontece? Tá com o terceiro dia que eu tô indo ali no Parque do Mindu, no Passeio do Mindu, Passeio né? do Mindu. Passeio do Mindu, fotografar. E as minhas fotografias estão sendo bem pontuais para poder eu estudar o ambiente, estudar os locais, entender a estrutura do local, entender como é que funciona também os colegas, como é que funciona as assessorias, enfim, eu ainda estou estudando tudo isso, né? Estudando a Ponta Negra também, que é outra praça incrível, que eu já vi que dá um faturamento muito bom. Então, assim, tudo ainda é muito novo para mim. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que nenhuma praça é igual a outra. Ela não é igual a outra. Então, toda vez que você chegar num ambiente diferente, a única coisa que você vai ter de certeza é que tem alguém que vai querer um registro dele. Alguém vai querer o registro dele. E pode ser você que vai fazer esse registro. E aí, isso aí não muda. Agora, em estrutura, horários, locais, até também a ideia da fotografia que vende muda de região para região, você acredita?
Então, assim, tudo é uma questão de realmente se adaptar, estudar, então estou numa fase de adaptação ainda aqui. Sobre isso eu conversei com o Jota uma vez, ele falou, cara, aqui em Manaus vende muito a foto de lado. Sim, Aí ele foi pra Curitiba, aí lá o pessoal gosta de foto de de frente, a de frente, lado exato. quase não vende. Aí ele foi tirar foto de lado lá, aí Pô, não teve muito sucesso. Aí ele passou a tirar foto de frente, aí começou a vender. É engraçado sim. isso, né, cara? Assim, que realmente a gente vê aqui nossos colegas aqui em Manaus, realmente a galera gosta de foto de lado, Uhum. né? Eu acho que parece foto de revista, né? É, as fotos, ela, que eu falei, elas, se você sair do padrão e fizer algo anormal e que chame bastante atenção, talvez venda, mesmo de frente. Se não vender de frente aqui, vai vender. Se sair do padrão e encaixar no que a pessoa fala assim, encher os olhos, né? Que a gente chama. Mas isso é muita técnica, muito estudo e também entender o que o outro tá pensando. Sim, sim. Às vezes ele fala assim, não, a foto tá incrível, mas eu tô de frente, eu não gosto de mim de frente. Eu gosto de mim de lado. Então, isso muda muito. E isso também é a comunidade, onde você vê, pô, não, meu colega tem uma foto incrível de lado, eu quero uma foto de lado também. Então, isso muda muito de ambiente para ambiente. Aqui eu ainda não tive esse feedback que eu falei, né? Ainda tô. Pessoal, aqui eu tô vendo aqui o horário que eles liberam a foto é bem cedo. É, A bem cedo. gente demora um pouco. Nos outros locais que eu passei, né? A gente demora um pouco mais. Alguns são bem mais rápidos, né? Usam uma tecnologia instantânea para poder subir as fotos no ato ali, no mesmo horário. Falou, cadê minha foto? Já tá lá. Aqui em Manaus a galera é ansiosa pela foto, né? Mal terminou o treino, aí já chega uma mensagem pra mim no Instagram, treinador, cadê? Já tem o link da foto aí? Já te mandaram o link da foto? Cara, todo treino tem alguém que manda assim, tem o link da foto? É, Falei, eu cara, como tô, eu tu como tô acabou de estudando treinar, ainda, tu acabou de treinar, tu já quer link da foto, né? E aí, mas a galera é ansiosa o mesmo. pessoal é ansioso. Vamos falar então um pouco sobre tecnologia, né? Você Certo. falou que, cara, tem gente que coloca ali instantaneamente. Só que será que isso é bom ou é ruim? Ou tem uma tecnologia que suporte, né, de você fazer isso tão rápido, mas com qualidade também? Eu lembro, cara, comecei a correr 20 anos atrás. Não existia fotografia, né? A Fotografia era minha fotografia mãe é a minha fotografia minha era minha mãe que tirava, pô. Quando eu chegava, sua. a Sim. minha era minha mãe que tirava, né? Não tinha fotógrafo. Eu sou do tempo que o número de peito era pintado com pincel Na hora lá. num pedaço de pano de TNT. Aí tu colocava na cintura, lá no Caraca. peito, a camisa que tu usava não funcionava mais, porque a tinta derretia na camisa, ficava manchado. Então faz Era só tempo. uma vez. Na época que eu corria, tu ganhava certificado, não existia medalha, pô. Tu chegava no fim da corrida, tu pega um certificadozinho, parabéns, você concluiu a prova tal, e colocava teu nome Se lá. ganhasse, que subisse no pódio, que você ganhava. Exatamente. Então, assim, não existia tecnologia. Hoje a gente vê tudo Uhum. muito avançado, né? Então, assim, como é essa situação da tecnologia hoje, né? Se essa rapidez influencia na qualidade e o que a Foco Radical traz de novidade para cá, para a região. Tá. É muito interessante a tua pergunta. E quando eu cheguei, eu fiz a mesma pergunta. Porque o que que acontece? A fotografia esportiva, para mim, eu nem imaginava como é que funcionava. Eu nunca quis trabalhar com fotografia por um simples fato. Não é que não dava dinheiro, é porque dava muito trabalho. Você separar as fotos, ver qual que o cliente ia gostar, separar no Drive, mandar para ele visualizar de uma maneira que ele não pegasse a foto para poder não precisar mais te pagar. Enfim, tinha todo um contrato e etc. Então, assim, tudo era muito assombroso no mundo fotográfico e eu nunca pensei em ir por esse caminho. Então, assim, quando eu conheci a Foco Radical, eu percebi que era um meio muito prático. Você tira as fotos, ou feias, ou bonitas, ou estranhas, ou abstratas, do jeito que você gostar de fotografar. Se você quiser colocar na plataforma e alguém também gostar do teu estilo, cara, você vai vender. Entende? Então, assim, você não precisa ficar adulando ninguém, você não precisa ficar falando com ninguém, você não precisa ficar perturbando o cliente. Ei, comprei uma foto minha, ei, Uhum. pega lá uma foto minha. Não, você coloca lá no site, o cliente vai ficar no conforto da casa dele, olhar e tranquilamente comprar a sua foto ali, a foto que mais representa o treino dele, ou a corrida, né, o evento dele. Mas, assim, em relação à tecnologia, me surpreendeu muito. Vocês que já compram fotos de várias plataformas diferentes aí pelo país, inclusive pela Foco Radical, vocês sabem que tem algumas dificuldades, algumas vezes, para poder comprar fotografia. Atualmente, uma dessas dificuldades a Foco Radical retirou, que seria o cadastro de início,
que vários atletas já falaram que quando tem isso, já, enfim, então a Foco Radical prontamente pegou esse feedback e falou assim, não, se tá atrapalhando o cliente, a gente coloca de uma maneira que não atrapalhe. Hoje você acessa as fotos, vê as suas fotos, decide se vai comprar, coloca no carrinho, muito prático, paga e pronto, chega lá no seu e-mail. Você só precisa cadastrar ali, não precisa fazer um cadastro. Cadastro básico. Você coloca ali só para poder receber o seu arquivo. Então, assim, ficou muito mais tranquilo essa parte. E o FocoFast. O FocoFast para o fotógrafo é um viés assim muito rápido. Quem quer ser, vamos dizer assim, quem quer ser o mais rápido possível, você tem a opção de colocar ali as fotos já no ar no mesmo instante que está fotografando. Eu, particularmente, eu não gosto de usar essa função, porque assim, apesar das minhas fotos eu já gostar delas, quando sai da câmera, eu gosto de ir lá e colocar a minha identidade, né? Eu gosto lá de editar, colocar ali uma cor, Um tratamentozinho. um tratamentozinho. Então, assim, separar as fotos que estão borradas, desfocadas, alguma coisa assim, eu gosto desse tempo. Tanto que você vê, a hora que eu te marco ali no Instagram, vai dar 10h30, 11 horas. E assim, eu tô despreocupado porque, como eu falei, eu tô estudando. Tô estudando. Então, o horário de eu postar, não tô muito incomodado com isso ainda, não. Então, Uma coisa que eu acho muito legal hoje da tecnologia é o reconhecimento facial. é Porque incrível. antigamente, cara, a gente entrava no site, colocava o nosso número, só que nem sempre o nosso número está posicionado de Com frente o para a seu. câmera do cidadão que está Não fotografando, né? Então, reconhecia. assim, cara, às vezes eu sabia que um cidadão tinha me fotografado no local específico que eu queria a foto, E não achava mas não foto. achava foto. Aí eu tinha que ir lá no meio daquelas 10 milhões de E fotos procurar e de ir uma por uma. procurando de uma por uma. Cara, Ó era que terrível. louco. Eu cheguei numa fase já muito boa. Eu cheguei na fase já do reconhecimento facial. Mas eu escuto N histórias de colegas meus que falam exatamente isso, só que pelo aspecto da visão do fotógrafo. Terminava a corrida, eles corriam para o hotel ou para casa e eles iam associar manualmente. Eles colocavam uma lista de fotos, associava com você aquele número para poder rastrear através do número. Então, assim, era tudo manual. Trabalhando, né? E eu falar, cara, que rolê, que coisa. Então, Não, eu assim, lembro a que tecnologia da. antigamente eu ia pra maratona de tal lugar, cara, aí eu comprava o pacote antecipado, eram 4 dias chegando foto naquele arquivo de pacotes de fotos Sim, antecipadas, né? E o pessoal que ainda demorava. separando as fotos, demorava muito. Agora eu Hoje, vejo o fotógrafo lá no Passeio do Mindu sentado no chão fotografando com o computador do lado, ele já subindo. fotografando e as fotos subindo. É. É uma coisa muito Hoje, impressionante. hoje virou assim, uma coisa muito instantânea, é rápido. E treino principalmente. Eu escuto isso direto pelos locais que eu passo, os fotógrafos falando, assim, ó, a gente precisa ser o mais rápido, subir mais rápido, entregar mais rápido. Tem alguns clientes que falam assim, não, só compro desse fotógrafo aqui, porque a qualidade dele é muito boa, esse fotógrafo aqui eu confio nele, é um cara que consegue extrair ali a essência do que eu estou sentindo naquele momento com a fotografia dele. E vai atrás da foto daquele cara específico. Se ele postar 10 horas, 11 horas, meio-dia, tanto faz. O outro postou 7 horas, para ele não importa, ele vai esperar a foto daquele fotógrafo O específico. fotógrafo ele consegue fidelizar o cliente, né? Consegue, Consegue. tem fotógrafo que fideliza. Agora, assim, em sua grande maioria, não é fidelizado. Ele quer uma foto que fique boa. Sim. E, assim, se você subir mais rápido, pode ser que é a única que tenha lá e ele veja, ele acha que não vai ter outra. Então, assim, quem postou antes, ele vê primeiro, aí já compra. Então, assim, isso criou um mercado muito frenético de postar mais rápido, uma corrida dos fotógrafos, a gente costuma Uhum. falar, né? Sim. É a corrida dos fotógrafos. Termina a corrida dos atletas, começa a corrida dos fotógrafos. Então, assim, virou instantâneo. Muitas corridas, a galera já tá subindo as fotos do local que eles estão. Aqui na maratona a gente viu isso. Em vários cantos do país aí a gente vê isso o tempo todo. Mas assim, fala da maratona que é aqui o local onde a gente tá, né? Maratona de Manaus aqui, a gente sentado, eu tava ali tratando as imagens ali, e o pessoal já tinha terminado de subir, eles vão para casa, já terminou de subir. Assim, instantâneo, é rápido, é prático, os atletas já recebem as fotos dele e tudo mais. Em relação à qualidade, eu não posso falar que é uma má qualidade. Porque assim, tem muito fotógrafo que não precisa de edição nenhuma. Não precisa de edição. Você posta lá e a foto tá impecável, a foto tá com uma definição incrível, uma força artística muito boa, uma representatividade O muito boa cara da tem o prova. dom e o estudo, né? Tem um O estudo. estudo. Eu costumo dizer que o maior dom
é você ser obstinado, sabe? Você que é atleta, você sabe disso. Sim, sim. Assim, todo mundo que fala assim, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Cara, se você tiver determinação, você vai conseguir. Eu acabei de falar. Eu nunca tinha tocado numa câmera. Só que quando eu toquei na câmera, eu virava noites, em claro, estudando a respeito de fotografia, fazendo treinamentos, conversando com colegas, ligando para gente de fora do estado, buscando dicas, me aprofundando, entendendo como é que funcionava o mercado de outras regiões, o que me fez viajar bastante para poder entender a fotografia de outras pessoas, em outros locais, em outros ambientes, para poder trazer para o meu ambiente esse tipo de fotografia. Então, assim, se você parar de estudar, dificilmente você vai conseguir evoluir. Separa no tempo também, né? Separa no tempo. E já que a gente falou sobre agora o profissional, né, o fotógrafo, a Foco Radical está chegando, Sim, né, no Amazonas e precisa de fotógrafos. precisa de fotógrafos. Agora o Corre Mano vai ser o RH aqui do Foco Radical, né? O que o fotógrafo precisa ter, né, para ser um fotógrafo do Foco Radical? Olha, principalmente ele precisa ter a vontade de crescer, né? A Foco Radical, ela dá oportunidade, a prova disso sou eu, né? Eu era um fotógrafo mais do que comum. Eu era iniciante, né? Óbvio que o fato de eu me dedicar e estudar bastante, procurar meios, me trouxe até onde eu estou aqui hoje, né? Eu já trabalhava com a política, tinha o meu aspecto, meu normal, meu entendimento de mundo ali, mas isso nada interferiu quando eu migrei para Foco Radical, era só mais um. Então, assim, quem está começando agora a fotografar, vai lá, aprenda a fotografar nos treinos, pede ajuda dos colegas, que nem eu já falei. Isso é mais do que básico. Agora, se você já é fotógrafo e quer migrar para Foco Radical, seja de qual plataforma for, ou de qual estado você esteja também, você, eu estou no estado fulano de tal, queria migrar para Manaus. Queria ir pela Foco Radical. Tem como? Tem. Tem espaço para todo mundo aí na Foco Radical. Que nem eu falei, qualquer fotógrafo hoje consegue acessar a plataforma, fazer seu cadastro lá por dentro. Não precisa falar comigo, mas se quiser, deixar meu número de contato aí depois para poder vocês colocarem aí no vídeo. Vocês podem falar comigo, segue lá e eu faço cadastro junto com vocês. Se precisar, dou total apoio também durante os treinos. A gente tem uma estrutura, isso é importante dizer. A Foco Radical, ela também dá uma estrutura pro fotógrafo conseguir disseminar o conteúdo dele. Então, o link é patrocinado pela Foco Radical aqui, tanto dos treinos quanto dos eventos também vão ser patrocinados. A gente consegue ali ter um acesso mais prático, porque tem alguém à frente correndo atrás de parcerias. Então, as portas estão abertas não só aqui em Manaus, mas também fora do estado, né? Se você quiser ir para Florianópolis, se você quiser ir para uma maratona ou quiser ir para algum, sei lá, para São Paulo, você chegar em São Paulo, tem Foco Radical lá e tem um operador. E aí você fala assim para mim, ó, fotógrafo aí que tá me assistindo, você fala assim, Jonas, queria ir para Salvador. Você consegue me conectar lá com o pessoal? Eu passo o número do operador que tá lá, conecto você, a equipe que tá lá. Você não vai precisar ficar procurando ponto, ficar desconexo. Você vai conseguir sentar lá, fotografar no link que todo mundo fotografa, e esse link vai ser tão divulgado quanto qualquer outro. Você vai ser divulgado junto com o link de todo mundo que já mora lá. Então, assim, é uma oportunidade incrível de você conseguir trabalhar em qualquer local do Brasil que você queira. E recentemente também em alguns locais do mundo, tá? A gente tem algumas provas que a gente vai ali pro Ushuaia, deserto do Saara. Tem uma agora que. Onde é que foi? Tô doido pra poder conhecer algumas aí. Nossa, eu tenho muita vontade de fazer. Depois que eu Tem, virei ultramaratonista, né? A gente fica sonhando com alguns lugares ali que antes a gente nem tem. imaginava ir, né? Cara, e assim, existe algo dentro do comércio de fotos com as empresas de eventos, né? Esportivos, que é a exclusividade, Uhum, né? Vamos supor, a Foco Radical, ela é exclusiva de um tal evento. certo. Como faz, por exemplo, aí tem um fotógrafo que é de uma outra plataforma. Ele pode se associar à Foco Radical para aquele evento, para fazer as fotos ou não? Já tem que ter um pré-cadastro, né? Certo. Vamos falar um pouco sobre eventos de exclusividade, tá? Desmistificar um pouco a respeito disso, que parece ser
Ao aspecto do público geral, isso foi colocado como uma coisa pejorativa. Muitas das vezes a gente vê algumas notícias, poxa, exclusivou, isso tira, tal, não sei o quê. Mas o que que acontece? Eu vou explicar de uma maneira que eu acho que todo mundo consegue entender. A exclusividade de um evento é como se, por exemplo, uma empresa pegasse ali uma corrida para poder organizar, certo? Pegou ali a corrida da Bemol, por exemplo. A empresa pegou a corrida da Bemol para poder organizar, e aí chega uma outra empresa de corrida e coloca alguns atletas para poder correr o mesmo trecho junto com eles do lado. Você acha isso bacana? Você acha que seria legal? Assim, ficaria um pouco estranho para ambas as partes, colidiria, seria chato. É, a exclusividade total do evento hoje, ela basicamente dá uma organização a mais no evento. Então você não fala com 5, 6 plataformas. Apesar de que tem espaço para todo mundo. Não é um problema também não ser exclusivo, tá? Eu não estou falando aqui que a exclusividade é o melhor caminho ou é o pior caminho. Estou explicando o que que é. Quando você fecha uma parceria de um evento, sei lá, com uma marca de carro Volkswagen, obviamente a Volkswagen não vai gostar se chegar ali a Chevrolet falando, colocando ali o stand dela no mesmo evento. Da mesma forma funciona com a plataforma de fotografia. Nem a Foco Radical, nem qualquer outra plataforma tem problema uma com a outra. É que nem você falou lá com seu amigo, não existe problema. Uhum. Existe a situação de alguns fotógrafos irem sem a permissão daquele exato evento. Então cria-se essa situação de que tá proibindo de ir e tudo mais, mas não é proibido. A prerrogativa é, se tem a Fotop exclusivou o evento, vai pela Fotop, né? Aqui aconteceu uma coisa incrível que eu tenho que tirar o chapéu para Manaus. A gente veio para cá para poder fotografar uma prova que nacionalmente é exclusividade da Foco Radical, que é a Live, né? A Live One. E a gente já deixou a prerrogativa. Só um parêntese, a Live Run, a gente colocou 240 atletas. Para poder correr a live aqui. A Live Run, a gente colocou Legal. 240 atletas. Foi recorde da nossa assessoria numa corrida. Pô, que da hora. Parabéns. E muito obrigado também. É um público que a gente gosta de ver nas corridas, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é a parceria, a cordialidade que a gente teve dos fotógrafos. Olha que incrível. Todos os fotógrafos que foram, todos eles foram pela Foco Radical. Legal. Eles fizeram o cadastro na Foco Radical, participaram da prova. Isso eu não falo assim, nossa, que ia ser horrível se eles fossem para outra plataforma. Não, eu não vejo desse jeito, tá? Eu não condeno ninguém, não julgo ninguém. A parte que me cabe é vir aqui representar a plataforma que eu tenho. Sim. Né? A empresa, que é a Live, fechou um contrato com a plataforma Foco Radical lá no escritório. A gente vem convidado para poder fotografar essa corrida, e a gente chega aqui e tem uma equipe que fotografa por outra plataforma e que entende que essa situação é uma situação contratual, de comércio legal, e passa a trabalhar dessa forma, poxa, é muito bacana. Então, a gente foi muito bem recebido, os fotógrafos conversam com a gente, trocam ideia. Hoje mesmo estava lá no Parque do Mindu, conversei com uns 2, 3 fotógrafos lá, que são da 092, né? Me trataram muito bem, conversaram demais comigo ali. Enfim, eu não fui mal recebido aqui de forma nenhuma, com hostilidade nenhuma. Pelo contrário, todo mundo me tratou muito bem e isso me deixa muito feliz. Não, é legal. E assim, eu, por ser empresário, né? Eu sou empresário, eu Sim. tenho uma assessoria esportiva. Então, assim, eu tenho que ter bom relacionamento com todo mundo, eu tenho que ter essa parte, essas conversas empresariais, comerciais com todo mundo, né? E eu tenho certeza. parceria com todas as plataformas, sem problema nenhum. Eu É tenho isso. parceria com os independentes, eu tenho parceria com o Reis, né? Eu tenho parceria com a 092, eu tenho parceria com a Tropa da Escada, né? E a gente consegue... Agora com a Foco Radical também. E agora com a Foto Radical. Inclusive, né, fotógrafos são atletas da Corre. Olha. Jardel, que é atleta da Corre. A gente tem o próprio Jota e a Bárbara, que é a esposa dele, são atletas da Corre também. Então você também está convidado para fazer parte muito obrigado. E eu já te falei isso. Você vê que eu não estou no meu peso habitual, depois você olhar algumas fotos minhas antigas, como eu te falei, depois que a gente passa a fotografar, a gente começa a ficar num estado de inércia muito grande. Apesar de a gente fazer ultra trail, que nem você falou ali, caminhar e tudo mais e tal, a gente come muito errado.
Inclusive, eu tô com um nutricionista, que é o Vitor Tavares, cara incrível, que é lá de Porto Velho, ele continua me atendendo. Mas eu preciso parar e tirar um horário para mim. Tirar um horário para poder eu treinar, tirar um horário para poder eu conseguir colocar meus exercícios em dia. Porque, pô, eu preciso ser exemplo, né? Preciso ser referência. Novembro tá chegando e tem outra trail aí, vai ser mais 40 quilômetros. Eu vou te falar, essa daí promete, viu? Cara, assim, voltando ao assunto, é muito legal, assim, esse clima de amizade, de honestidade entre todo mundo, porque eu falo assim, para todo mundo, né? Para todo mundo que é apaixonado pelo esporte, que luta pelo crescimento do esporte, né? Que a nossa maior assessoria, a nossa maior bandeira tem que ser realmente o esporte, né? 90% da população, 95% da população é sedentária. Se 10% desses 95% começarem a treinar, vai faltar fotógrafo, vai faltar assessoria, vai faltar treinador, né? Então, assim, a gente não tem que brigar entre si. A gente não tem que brigar por atletas que já estão correndo. Cara, a gente tem 90% da população que está no sofá em casa, sedentária, morrendo, né, de diabetes, obesidade. Então, a gente tem que fazer com que o nosso trabalho seja um motor propulsor, um incentivador de pessoas para vir para a rua treinar, né? Tem muitos... E isso levanta uma outra questão, né? Eu falei de mim, mas eu posso falar como um todo a respeito dos fotógrafos, né? Tem muito atleta que virou fotógrafo. Muito atleta que virou fotógrafo. Tem atleta que virou fotógrafo e conseguiu continuar. O Jardel, que é nosso atleta, é um deles. Sim. Ele filma a galera correndo, né? Mas ele também faz o treino dele. Faz o treino dele. Pronto. Inclusive vai pra Maratona do Rio com a gente. Ó, lá em Rondônia a gente tem tem vários. O Léo acabou de se acidentar, infelizmente, mas está voltando agora gradativamente, campeão lá. Pequeno também, pequeno, tá fazendo um maior sucesso lá. E o Ricardo. Acho que são esses três que são atletas mesmo assim. Enfim. E eles não pararam. Eles continuam treinando. Mas tem alguns que pararam. Não só lá, tipo assim, eu digo em várias regiões. Eles começam a fotografar e a fotografia dá uma grana muito boa, tá? Faturamento baixo aí, um faturamento médio aí de 5 mil, 6 mil reais. Por fotógrafo. Cada fotógrafo. Por fotógrafo. Isso eu tô falando baixo. Né? Tipo assim, eu acredito que se trabalhar direitinho e tudo mais, menos que isso não recebe. Trabalhando direitinho. E quem estuda muito, quem se especializa demais, quem cativa o público também, cria conexão, porque o rapó é extremamente importante nesse mercado, né? Ter uma boa presença digital também ajuda. Consegue bater ali os seus 20, 25, Caramba. 30 mil reais. Conheço gente no país aqui, eu ainda não estudei muito o mercado, né? Mas pelo país afora tem gente que já consegue faturar mais de 100 mil reais por mês com fotografia. Caramba. E assim, sem ter equipe, fotografando ele e ele. Isso eu já vi na prática. E se a gente for relacionar com o emprego, vamos assim, CLT comum, um distrito industrial que você trabalha 8 horas por dia, você vai para um minuto, você fica ali 2, 3 horas para você trabalhar, né? Aí depois de noite você fica mais 2, 3 horas. E depois o trabalho é home office, que é bem mais tranquilo do que você trabalhar olha só, num chão de fábrica. Você tá colocando exatamente o que eu falo para todo mundo que chega para mim. Porque assim, eu nunca vou chegar para você e vou falar assim, cara, por que você não começa a fotografar? Você que é atleta, você que já é empresário, você que já tem seus negócios, não vou fazer isso. Isso eu não faço. Fotógrafo eu convido, ó, quer vir para Foco Radical? Isso aí, isso aqui esse convite eu faço. Agora, quando me chegam e perguntam, poxa, eu acho interessante isso. Você poderia me ajudar? Como é que eu faço? O que é interessante para poder começar? Será que eu dou certo nisso? O que eu falo sempre é a mesma coisa. Com dedicação, com certeza, tá? Com certeza. Não tem margem para erro. O único erro vai ser se tu ficar com tanta vergonha de fazer isso, que gera, tá? Tem gente que chega e fica inibido e vai embora. Fala assim, não é para mim e vai embora. Mas assim, se você não tiver esse bloqueio, você vai conseguir ultrapassar a estratosfera. Tem gente que é engenheiro, não é engenheiro assim que estava procurando local de trabalho, não. Engenheiro já com obras e empresas e coisas, parou de fazer engenharia, começou só a fazer algumas coisinhas ali, e hoje
o faturamento dele é em cima da fotografia. Por quê? Porque ele virava à noite fazendo projeto, não tinha qualidade de vida quase que nenhuma. Hoje ele tem tempo para poder ficar com o filho dele, certo? Da Marinha, tinha gente que era da Marinha, largou a Marinha, largou uma carreira na Marinha para poder entrar para fotografia esportiva. Hoje vive da fotografia, o cara fatura 10, 15 vezes mais do que faturava na Marinha. Então, assim, é um negócio que eu sempre falo, olha, tem que ter responsabilidade e tem que entender que aqui não é... E tem que ter dedicação, né? Isso aqui não é um serviço que você faz esporadicamente, não. Isso aqui é a sua empresa. Se considere um empresário. Hoje, se todo fotógrafo que fosse lá para o treino se considerasse um empresário, ele elevava a marca dele, elevava o know-how dele junto com a comunidade, fazia alguns ativos para poder chamar mais atenção, colocaria em prática algumas estratégias que você, que é empresário, sabe, para poder conseguir atingir os seus pontos dentro da perspectiva do seu público, né, dos atletas, para poder conseguir se destacar. Eu acho muito interessante que tem alguns fotógrafos que eles têm verdade própria, né? Que apesar de ele fazer parte de uma plataforma, por exemplo, tem o Mascarado. Sim, eu conheci ele hoje. Todo gente mundo conhece fina ele demais. Gente boa, inclusive eu conheço ele sem máscara. Eu conheci hoje ele sem máscara. É meu amigo, cara, ele é gente finíssima, né? E a gente começa a conhecer o fotógrafo pelas características dele. E não da plataforma. Tem um fotógrafo que eu sou apaixonado por rock. Eu acho que os únicos ritmos que eu escuto é louvor e rock. Rock, eu também sou apaixonado por rock, então, cara. Assim, eu gosto de rock. Eu tenho um fotógrafo que todo tempo, ali enquanto tá fotografando, tá tocando um rock lá legal. Então quando a gente passa, a gente se anima, né? Você pega se anima. Um ânimo. Então assim, aí tem alguns que a gente já conhece a característica, né? O Reis, por exemplo, é um cara que tu encontrou ele aqui, daqui a 10 quilômetros, tu encontra ele de novo. Porque ele fotografa correndo por aí. Né? Então você começa a ter uma identidade própria como fotógrafo, por mais que você faça parte de uma plataforma, né? Sim, isso acontece. E é natural acontecer isso. A gente tem vários exemplos. Quem não viu o vídeo lá do Cedric, você não vai conhecer ele por nome, talvez, mas é o cachorrão. Lá no Ceará, que as pessoas passam por ele e ele fica xingando as pessoas, brincando com as pessoas, falando do pulinho dela que deu errado, que não sei o que e tal. A gente tem um que faz a mesma coisa aqui em Manaus, que é o Serginho. Serginho, eu acompanho ele na internet faz tempo, muito gente boa. Fica brincando lá com os pipocas. Né? Ninguém sabe até hoje se ele ama ou se ele odeia os pipocas. Né? Mas, uma incógnita, responda, Serginho. O fato é que, inclusive, ele já foi entrevistado aqui no programa, né? Mas tem que conhecer o Serginho pessoalmente, ainda não conheço. Cara, é um cara fantástico, um cara assim, bicho, que tu nunca vai ver ele pra baixo. E qualquer coisa que você faça, Serginho, vamos. Tu nem termina o convite ali, vamos. É um cara fantástico. Né? E assim, ele é um cara que, assim, às vezes o corredor tem medo dele. Quando tá chegando, porque ele grava, ele tem medo que tire sarro do cara, sabe? Então, são pessoas assim que dentro da fotografia já tem uma identidade. Sim. Né? Isso a gente não é que a gente ensina, que sei lá, cara, não tem como ensinar a identidade. Né? Não tem como ensinar a identidade. A gente pode ensinar a fotografar, pode dar a receita do bolo. Se você quiser realmente fazer aquele bolo ali, você precisa colocar o seu tempero, porque não tem jeito de ensinar isso. Quando você vai para as redes sociais, que é o que mais engaja, e você tem uma boa intimidade ali com o público, você às vezes não precisa nem fotografar tão bem. Que eu conheço, isso aqui eu vou falar a real, tá? Conheço gente que fotografa muito melhor. Por exemplo, tem um cara que fotografa extremamente bem. Se a fotografia dele, para os fotógrafos, todos os fotógrafos olham e falam assim, olha, essa fotografia aqui é um absurdo, é linda demais, é muito bonita. Mas não vende tanto quanto o outro fotógrafo que se posiciona na internet, que brinca com os atletas, que tem... Ele é mais calado. Esse aqui não, esse aqui é mais afoito, grava vídeo, etc. Faz brincadeiras, faz trends, faz não sei o quê. E isso cativa o público. E aí o público, às vezes, vai comprar desse fotógrafo, não é pela qualidade da foto, é pela conexão que tem com a pessoa. Sim. Entende? Então, assim, é uma das coisas, vamos dizer assim, é um dos macetes que os fotógrafos têm, os de alta performance têm, para poder conseguir vender tão bem. Óbvio que a qualidade interessa sim, mas a conexão vende muito mais.
Beleza, Jonas. Então a gente está chegando ao fim do nosso programa, quase já 1 hora Quase uma hora de de conversa. bate-papo. Isso porque a gente não se conhecia, né? A gente teve aquele primeiro contato lá através da foto Uhum. na outra Trail Amazônica, né? A gente não se conhecia efetivamente, a gente se conheceu há poucos dias lá no Passeio do Mindu, enquanto eu comandava o treino da corre e você fotografava lá, tá? Então eu te desejo, né, uma boa chegada em Manaus, Muito que a obrigado. Foto Radical cresça, que ela venha somar, né, aqui com a sociedade, que a gente consiga fazer o esporte crescer, tá? E tenha em mim um parceiro, não só em mim como pessoa, mas também como a Corre, como assessoria, o nosso podcast também, o Corre Mano. Se você quiser voltar, você está de portas abertas, tá Muito aqui. obrigado. Te desejo muita boa sorte, que a Foco Radical aqui em Manaus seja um sucesso, assim como é nos outros estados e até agora fora do Brasil também. Poxa, já estou me sentindo em casa, né? Por ser meu estado, sim, mas pela essa recepção que eu tive sua, dos fotógrafos, dos atletas também, todo mundo está me tratando muito bem. Estou conhecendo aos poucos aí muita gente, mas o sentimento já é de que a gente já chegou bem, sabe? O faturamento, a questão do faturamento, a questão da propagação dos fotógrafos, isso aí é questão de tempo. Só questão de É tempo. É consequência, né? consequência do trabalho. Mas uma coisa que não é consequência é como você é recebido. Às vezes demora para poder você pegar a conexão. E aqui não, aqui a gente chega já e é bem recebido, as pessoas falam com você, perguntam se a gente veio para ficar. Uhum. É bem legal. Então, muito obrigado aí pela recepção, obrigado aí por me trazer aqui no seu programa, já de imediato, né? É. E eu espero voltar outras vezes, sim. Quero voltar outras vezes para poder falar sobre histórias agora, histórias de Manaus, né? Histórias contadas aqui a partir de Manaus, como é que foi, como é que tá sendo. Terão muitas. Terão muitas, com certeza. Cara, muito obrigado de verdade pelo seu tempo de estar aqui, né? Porque o tempo de quem trabalha por horas, por fotógrafo, né? Uhum. Então é valioso, né? Então eu que te agradeço também por estar aqui no programa conosco. Aí, bola pra frente. É isso aí. Nosso esporte está crescendo muito e precisa de pessoas como você. Posso deixar um recado? Pode deixar um recado. Ó, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Tem meu Instagram e tem meu número de WhatsApp também. Pode falar comigo. Se você é fotógrafo ou ainda não é fotógrafo, também não tem problema, tá? A gente ensina os caminhos das pedras aí para poder você ser um excelente fotógrafo. Mas deixar um recado aqui para os fotógrafos que queiram vir para a Foco Radical, que queiram participar dessa expansão, né, da Foco Radical aqui no estado do Amazonas. Vocês são muito bem-vindos, tá? Nas de exclusividade, nas sem exclusividade, quem quiser fotografar na Foco Radical sempre será muito bem-vindo, tá bom? Eu sou o Jonas Chaves, tá? Só fala Jonas Foco Radical, eu sou Jonas Chaves. Sou morador agora de Manaus, né? Sou criado aqui em Manaus. E esse convite aí vai para todo mundo. Atleta, corredor, quem quer ser fotógrafo, quem se identifica, a plataforma abraça todo mundo. Então, só entre em contato comigo que eu vou ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Perfeito. E o recado está dado. E esse foi mais um Corre Mano. E você que tem uma história legal no esporte, você é apaixonado pela corrida, pelo ciclismo e tem uma história legal para contar, entre em contato conosco se você quiser participar do nosso programa. Um abraço e até a próxima.